7 sinais e sintomas de que você tem rins fracos ou insuficiência renal. O que é um rim? Quais são as funções dos rins? O que é insuficiência renal e quais são as causas da insuficiência renal? Sinais e sintomas de que você tem rins fracos e como evitar problemas nos rins. São pontos que hoje vamos abordar de forma simples e detalhada. Olá, seja bem-vindo ao Doenças e Saúde Pública. Meu nome é Vitor Sanguiela, epidemiologista, e hoje vamos falar de 7 sinais e sintomas de que você tem rins fracos ou insuficiência renal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o teu gostei, partilhar o máximo que você puder e se você puder, por favor, comente de que parte do mundo você nos assiste. 7 sinais e sintomas de que você tem rins fracos ou insuficiência renal. É o nosso tema de hoje. Não é bom que a gente fale de sinais e sintomas sem antes abordar o que é um rim. Bem, o rim é nada mais, nada menos do que 2 glândulas localizadas na região posterior do abdômen, compondo o sistema excretor e osmorregulador. E quais são as funções dos rins? Bem, os rins desempenham diversas funções, entre as quais podemos considerar o filtrar sangue e eliminar através da urina substâncias tóxicas, excesso de água presentes no organismo. Os rins podem ser considerados como principais atores do sistema excretor, com importância fundamental na formação da urina, capaz de expelir substâncias indesejadas. O rim em si também tem outras funções que podem estar associados no equilíbrio do organismo. Bem, os rins desempenham funções essenciais na manutenção do equilíbrio do organismo, pois regulam a quantidade de substâncias no mesmo organismo, como é o caso do potássio, do fósforo, do sódio, entre outras substâncias no corpo. Os rins também produzem 2 hormônios muito importantes. O primeiro, estamos a falar da aldosterona, que auxilia no balanço eletrolítico do corpo. Já o segundo hormônio que é produzido pelo rim é a eritropoetina. Lembre-se muito bem deste hormônio. E este hormônio é responsável pela correta produção de glóbulos vermelhos, auxiliando, portanto, na formação das hemácias e diminuindo os riscos de anemia. Terceiro, a ativação de vitaminas. Bem, o rim tem uma importância na ativação da vitamina D no corpo. Você sabia de todas estas funções nos rins? Se não, comente aqui embaixo. Bem, o que é insuficiência renal? Bem, a insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Quais são as funções básicas dos rins? Bem, as funções básicas dos rins são aquelas que nós falamos anteriormente, como a produção de hormônios, a eliminação de substâncias tóxicas no organismo. A insuficiência renal pode ser aguda quando ocorre de forma súbita e rápida a perda da função renal, ou crônica quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. Causas da insuficiência renal. A insuficiência renal pode ser causada por inúmeros fatores, entre esses, muitas doenças que acabam por desencadear a insuficiência. Neste caso, podemos considerar a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. E se você ainda não assistiu os vídeos que eu trato de forma detalhada e simples sobre sinais e sintomas de que você tem hipertensão,
Então, lhe convido a assistir aqui e também vou deixar na descrição alguns links de vídeos sobre diabetes e não só também sobre a hipertensão, mas também lhe convido a se inscrever no meu canal, deixar o teu gostei, partilhar o máximo que você puder, pois assim estarás a me ajudar a crescer e eu terei certeza de que você tem gostado do conteúdo que eu tenho partilhado com vocês. Outra causa de insuficiência renal é o uso prolongado de alguns medicamentos, como é o caso de anti-inflamatórios e analgésicos, que também podem contribuir para o desenvolvimento da insuficiência renal e pode levar o teu rim a estar cada vez mais fracos. Por isso, apelamos a não automedicação, evitar a automedicação. Use medicamentos somente quando lhe for prescrito por um médico. Sinais e sintomas de insuficiência renal. Primeiro, alteração na urina. E a alteração na urina pode ser não só na questão de diminuição da quantidade de urina produzida normalmente, como também a presença de sangue e urina com bastante espuma. Segundo, edemas. Bem, edemas são inchaços. Os rins são os órgãos que controlam o volume de água e sódio, que é o sal, em nosso organismo. E na insuficiência renal, em fases mais avançadas, há uma redução da eliminação de sódio pelos rins e, consequentemente, acúmulo de água, o que leva à formação de edemas. Terceiro, hipertensão. A redução de líquidos, sódio e água no corpo não provoca apenas inchaço, mas também leva a hipertensão arterial. Mas é importante que você não entre em pânico. Afinal de contas, nem toda hipertensão é decorrente da insuficiência renal. E conforme falamos no vídeo sobre a hipertensão, na qual eu lhe convido a assistir, você saberá as principais causas da hipertensão. Quarto, anemia. Bem, a anemia é um dos sinais e sintomas, pois os rins são responsáveis por estimular a medula óssea a produzir os glóbulos, inclusive os glóbulos vermelhos. Por isso, a anemia é um dos sinais mais preocupantes da insuficiência renal. Quinto, perda do apetite, náuseas e vômitos. O acúmulo de toxinas no sangue, que é um dos sinais muito comum nas fases avançadas da doença, e não só nesta fase, o indivíduo pode sentir um gosto metálico na boca e um hálito ruim. E esta presença de toxinas no organismo pode levar à perda de apetite e náuseas. Sexto, dores nas costelas. Bem, as dores nas costelas é uma indicação de insuficiência renal. Porém, vale salientar que esta dor ocorre mais para pessoas da terceira idade. Sétimo, falta de ar. Quando nós falamos das funções dos rins, dissemos que os rins têm grande função na produção de determinados hormônios, como é o caso da aldosterona, que auxilia no balanço eletrolítico do corpo, e a eritropoetina, responsável pela correta produção dos glóbulos vermelhos. E a falta deste último hormônio, que é a eritropoetina, origina a anemia, doença também que falamos anteriormente. E a anemia é uma doença caracterizada pela ausência de glóbulos para o transporte do oxigênio. Desta maneira, em pessoas com distúrbios renais, a falta de ar pode se apresentar como um dos fenômenos. Como
evitar problemas nos rins. Bem, para ajudar a evitar problemas nos rins, é importante manter primeiro o controle da pressão arterial. Segundo, tomar bastante água. Tomar 2 litros de água no mínimo todos os dias. Evitar o cigarro. Não usar cigarro em hipótese alguma. Manter uma alimentação saudável é fundamental não só para evitar insuficiência renal, como também para evitar outras tantas doenças que nós falamos neste canal. Outra coisa muito importante é fazer consultas médicas regularmente. Isso não só evitará a insuficiência renal, como também fará com que, se você tenha alguma doença, seja diagnosticada de forma precoce. Afinal de contas, doenças diagnosticadas de forma precoce, há grande chance de tratamento e cura. Último, praticar exercício físico. Lembre-se sempre, prevenir é mais importante do que tratar. Cuide da tua saúde e nos vemos no próximo vídeo.